Ai, ai, ai. Bom, a gente tá falando de organização, de você ter essa coexistência pacífica, interessante, produtiva, de técnica com tática, com individualidade, mas se não tiver organização, não funciona. E o futebol brasileiro, Carlinhos, que está vivendo um momento que foi não uma escolha, mas uma necessidade, a transformação no clube-empresa. Se você colocar no papel, raros clubes não estão quebrados. Mesmo os que estão no topo, estão devendo um caminhão de dinheiro. E esse é o grande problema. E chegou no Brasil agora o clube empresa. A gente já tem aí a Sociedade Anônima do Futebol. E o que chamou a atenção agora nos últimos dias foi o Cruzeiro comprado pelo Ronaldo, que foi uma grande surpresa. Será que chegou a hora da gestão profissional? Os nossos clubes vão finalmente entender que o futebol, além de ser um grande prazer, tem que ser gerido como um negócio? Vamos acompanhar. Quem não virar negócio, quem não virar empresa, se bobear, fica para trás. Em setembro foi sancionada a lei que viabiliza a Sociedade Anônima do Futebol. A SAF proporciona um novo horizonte para os clubes brasileiros. A SAF é uma oportunidade de os clubes buscarem investidores no Brasil e no exterior, garantindo a esses investidores segurança, porque esses investidores vão comprar ações do clube. E a SAF foi uma alternativa bolada e que agora virou lei para que os nossos clubes possam deixar de ser associações, se transformarem em companhias e poderem vender ações, emitir debêntures e mesmo diante do mercado financeiro ter uma segurança maior para conseguir empréstimos em condições melhores que as que eles conseguem hoje. Essa é a primeira hipótese. O clube se converte integralmente numa empresa e os seus associados viram os sócios. O segundo modelo, existe hoje a previsão legal do departamento de futebol ser cindido e este departamento de futebol então se constitui numa sociedade anônima do futebol ou mesmo uma empresa limitada ou uma sociedade anônima convencional. Nesse caso, a associação que deu origem à empresa continua existindo e, a princípio, continua sendo acionista dessa sociedade anônima junto com um possível investidor. Então são essas as hipóteses que nós temos hoje. E a última é o clube nascer empresa. Então alguém resolve montar um clube, monta um clube empresa, do zero. Desde a Lei Pelé, em 1998, os clubes do Brasil já poderiam ser empresas, mas não foi o que aconteceu. A redação original da Lei Pelé obrigava os clubes a se estruturarem empresarialmente. Dava um prazo de 2 anos. Antes desse prazo chegar ao fim, o Senado fez um remendo e flexibilizou essa obrigação. Talvez, se a Lei Pelé tivesse valendo com a sua redação original, os clubes brasileiros não estivessem na situação em que estão. O fato é que a mudança sempre esbarrou em um ponto muito forte da cultura do futebol brasileiro, já que a transição para a empresa muda toda a estrutura de poder e praticamente acaba com a gestão política nos clubes, que em muitos casos é o principal motivo de problemas. Certamente o aspecto político ele leva não só a esta falta de planejamento, mas exatamente ao amadorismo na gestão. Então, numa empresa, você vai buscar como dono, como acionista, ter bons profissionais nas estruturas operacionais para garantir que haja um retorno, que haja uma eficiência no dia a dia, na gestão. No futebol, você tem um presidente político que tem vice-presidentes políticos também, né, aqueles famosos abnegados, e muitas vezes em cargos chaves, pessoas que não têm formação e capacidade de tocar um dia a dia. Em relação ao clube empresa, essa é a única saída para atrair investimento, para planejar a médio e longo prazo. Os clubes hoje, com essa troca de gestão toda hora, não conseguem planejar nada a médio e longo prazo. A curva de aprendizado do dirigente se perde, a pessoa vai embora para casa e tudo aquilo que ela aprendeu ao longo dos seus 3, 4, 5, 6 anos, dependendo de quantos mandatos ela exerceu no clube, se perde. Isso não pode dar certo, não deu certo em lugar nenhum do mundo. O nosso modelo chegou no limite. Agora nós precisamos avançar, e para avançar tem que ter investimento empresarial e profissionalização das estruturas. Junto com a SAF, a criação de uma liga aparece como fator importante nesse processo de modernização da gestão do futebol no país. Eu acho que ela ajuda muito
a criar um ambiente de negócios, tá? Mais do que incentivar os clubes, porque provavelmente a criação da liga tende a trazer mais receita, tende a trazer um pouco mais de estabilidade, uma melhora no ambiente competitivo, né, no ambiente da indústria, mas o fato de a gente termos uma liga, termos um modelo de transmissão, de negociação de direitos mais aberto, né, mais amplo, isso vai atrair investidores, porque o investidor olha o mercado, vê que é um mercado regulado, um mercado que se auto-organiza, é um mercado que vai buscar melhorias. Mas eu sou totalmente a favor da liga, porque isso dá mais poder de negociação, dá mais voz para os clubes de futebol. Alguns clubes já tomaram o caminho da mudança. O Cuiabá, que saiu da Série D para jogar a Série A, esse é um sucesso tremendo. E o próprio Red Bull disputando a Libertadores, é um case também de sucesso. A gente precisa lembrar de algumas coisas, né? A primeira é que não basta ser empresa. Então, a gente pode ter associações bem geridas e continuar operando bem, como é o caso do Flamengo, o caso do Palmeiras, por exemplo. Associações bem geridas e não precisam virar empresa. Eu sou totalmente contra a transformação do Palmeiras em empresa. Enquanto eu for presidente desse clube, esse assunto pode ser debatido, mas jamais será dado encaminhamento a isso com autorização da presidente, que eu sou contra a transformação do Palmeiras em empresa. O Palmeiras não pode ter dono. Os donos do Palmeiras são nossos milhões de torcedores, nossos associados. Eu acredito sim numa administração profissional, mas realmente profissional, gente. Não é só falar, não é agir profissionalmente. Não necessariamente você precisa passar o controle para o investidor, né? Vou te dar um exemplo de um clube que constituiu uma sociedade anônima que foi uma grande inspiração para o nosso projeto, o Bayern de Munique. O Bayern de Munique, ele criou uma sociedade anônima para gerir o futebol profissional e vendeu somente 25% das suas ações para a Audi, para a Allianz e para a Adidas. Não abriu mão do controle, mas recebeu um investimento de mais de 300 milhões de euros e ainda trouxe essas empresas para o seu conselho de administração. O Cruzeiro é o primeiro grande clube do Brasil a se tornar sociedade anônima e agora tem Ronaldo Fenômeno como acionista majoritário. Volto a casa com um desafio enorme, muito trabalho pela frente. O Cruzeiro tem uma dívida muito grande, nós temos realmente um desafio gigantesco e o futebol brasileiro precisa dessa mudança radical, né? Para voltar a crescer, voltar a ser competitivo, tanto nas competições nacionais como nas competições internacionais. O futebol brasileiro precisa dessa revolução na área da gestão. A gente tem os clubes que estão realmente em uma situação muito difícil e aí vão usar a SAF, porque a própria lei da SAF cria mecanismos para pagamento das dívidas, o recebimento do investimento, e criam situações onde os clubes vão poder trabalhar, unificar suas dívidas num lugar só e ter um prazo aí de pode chegar a 10 anos para pagar. E tem os casos dos clubes que estão saneados, América Mineiro, Atlético Paranaense, o próprio Cuiabá, que anunciou a constituição da SAF, e que vão usar esse mecanismo para receber dinheiro novo para mudar de prateleira no contexto do futebol brasileiro. Parece que finalmente o futebol brasileiro começa a caminhar rumo ao futuro. O caminho vai ser certamente o caminho do exemplo. Aqueles que fizerem primeiro e fizerem bem feitos vão acabar incentivando naturalmente os outros a seguirem por essa